Tudo começou com falhas no radar e sussurros entre pilotos. Eles diziam: estamos vendo objetos pelos radares, pelas câmeras e até a olho nu aparecendo quase todos os dias. Depois veio a filmagem. Real, bruta e impossível de explicar. Vídeos térmicos de UAP. Agora, o governo admitiu parte do que foi divulgado. Admitiram que são UAP. De bases escondidas aos céus abertos, aeronaves não identificadas estão surgindo em todos os lugares. E se o próprio exército não consegue detê-las, quem realmente controla o céu acima de nós? Durante um voo, um passageiro estava filmando a vista pela janela quando algo inacreditável aconteceu. Por trás de uma nuvem densa, uma esfera brilhante começou a aparecer lentamente. Não era a luz do sol e não era outro avião. A luz se movia com cuidado, quase como se estivesse observando a aeronave. Parecia usar as nuvens como esconderijo, surgindo apenas quando o avião se aproximava. Talvez fosse um dispositivo de reconhecimento vindo de uma nave maior. Se aviões estão passando todos os dias por objetos escondidos sem perceber, então, uma coisa fica clara. Nossos céus talvez já sejam território compartilhado. Vazamento de fenômeno não identificado. Uma gravação vazada de 2020 começou a circular online e chocou todos que viram. O jornalista e cineasta Jeremy Corbell revelou um vídeo mostrando o exército seguindo um UAP em formato de disco sobre a fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Nas imagens originais aparecia a frase UAP navegando pelas nuvens. Chamaram de disco. O próprio Corbell disse que nem estava definindo o formato, mas que era claramente uma forma incomum. A filmagem foi registrada por uma câmera infravermelha do Departamento de Defesa do ZIUA. Mesmo assim, o objeto não tinha nenhuma assinatura de calor, algo impossível para uma aeronave comum. O Pentágono registrou como UAP, mas nunca colocou nos arquivos públicos. Corbell afirmou que era apenas o começo, apenas uma peça de um mistério muito maior que ainda está se revelando. Em 2018, durante um pouso de rotina em um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, os pilotos perceberam algo incomum pairando próximo à pista. Quando o avião se aproximou, foi possível ver um objeto triangular, como algo saído de um filme alienígena. Ele tinha bordas nítidas e um formato geométrico perfeito, com 3 pontas. Aquele avistamento virou notícia internacional. Historicamente, costumam aparecer em alguns formatos específicos: charuto, disco e triângulo. O fato de um triangular estar sobre um porta-aviões deixou a comunidade ufológica em frenesi. Um governo estrangeiro chegou a afirmar que aquilo provava que os estavam trabalhando secretamente com extraterrestres. Mais tarde, uma segunda versão do mesmo vídeo foi divulgada. Desta vez, o objeto simplesmente não estava lá. O exército apagou para esconder uma aeronave secreta ou alguém queria que o mundo visse. Disco metálico. Em maio de 2021, sobre a ilha Sakhalin, um piloto registrou um vídeo nítido e impressionante de um objeto prateado em formato de disco, pairando silenciosamente sobre uma base militar. Tinha uma superfície metálica lisa, movendo-se sem barulho e sem asas. Claramente não era um avião ou drone. Esse disco prateado pode ser a prova de que visitantes extraterrestres estão observando abertamente nossas áreas mais sensíveis. Bases militares, antes as zonas mais protegidas da Terra, já não estão escondidas desses observadores. Os céus que nos protegem talvez já pertençam a alguém mais. Segredo militar. Em 2004, algo estranho entrou no espaço aéreo e forçou o exército dos Estados Unidos a agir rapidamente. Uma nave diferente de tudo o que existe no nosso mundo ou tecnologia apareceu no radar. Durante o encontro, não havia dúvidas de que o Pentágono tinha dados de sensores para acompanhar as fotos e vídeos, mas nada disso tinha sido vazado ou divulgado, até agora. Alarmes soaram na cabine enquanto um piloto de caça tentava travar a mira em um alvo que não deveria existir. O objeto se movia mais rápido do que qualquer aeronave conhecida, torcendo no ar e desaparecendo do radar como se estivesse brincando com o jato. Havia uma frota inteira deles no céu.
O piloto observava pela câmera e ficou em choque ao ver um objeto escuro, em formato oval, atravessando silenciosamente as nuvens. A cena foi tão surreal que o governo iniciou uma investigação secreta. Mas até hoje ninguém sabe o que aquele objeto realmente era, porque os militares nunca divulgaram nada. Ele seguia contra o vento, como se não fosse afetado por nada, e ainda parecia girar no ar. Durante um exercício militar a bordo de um C-17 Globemaster, um membro da tripulação filmou o momento em que os últimos soldados saltavam da rampa traseira. Assim que a porta ficou livre, um objeto escuro surgiu à distância, parado no ar, acompanhando a enorme aeronave. A câmera registrou tudo com clareza. Se um OVNI consegue chegar tão perto de um avião militar durante uma operação ativa, talvez não esteja apenas observando treinos, mas estudando táticas de defesa, figuras humanoides. Um passageiro sobrevoando um deserto registrou silhuetas caminhando sobre as nuvens lá embaixo. À primeira vista, pareciam pessoas, mas ao dar zoom, surgiram cabeças alongadas, corpos acinzentados e movimentos que não lembravam nenhum ser humano. O vídeo se espalhou pelo mundo inteiro, alimentando teorias de que não eram humanos. E antes que pudesse ser analisado por completo, ele desapareceu da internet. Logo depois, outro vídeo viralizou. Figuras humanoides imóveis, em pé, sobre o topo das nuvens. É impossível que nuvens sustentem peso, mas elas permaneciam ali, paradas, observando. Alguns acreditam que eram gigantes antigos esperando um sinal para despertar. Outros dizem que eram guardiões celestiais. Em 2017, várias figuras foram fotografadas juntas, alinhadas na borda de nuvens, como uma reunião secreta no céu. Será que esses seres finalmente estão se revelando? Ou sempre estiveram ali, apenas agora capturados por câmeras? Disco sobre o gelo. Em 2003, durante uma missão de abastecimento na Groenlândia, uma equipe de helicóptero filmou um objeto em forma de disco deslizando acima da água congelada até disparar repentinamente para o céu. Era algo que ninguém jamais tinha visto. Depois, ficou ainda mais estranho. O soldado responsável pela filmagem teria sido punido após o vazamento. O exército negou a existência do vídeo, mas se for real, pode ser um dos encontros mais chocantes já registrados. E o militar não conseguiu esconder o segredo. Cúpulas misteriosas na Antártida. Uma foto antiga de 1907 voltou a circular na internet. Mostrava uma equipe de exploração que foi além das áreas conhecidas da Antártida. O que registraram parecia impossível. Cúpulas perfeitamente arredondadas, formando algo semelhante a uma cidade em um território verde. Os detalhes eram impressionantes. Formas exatas, material avançado demais para aquela época, ou até mesmo para hoje. Duas teorias surgiram: que aquelas estruturas foram construídas por anjos, um lugar celestial escondido da humanidade, ou que eram obra de visitantes antigos de outro mundo que deixaram marcas antes dos seres humanos chegarem lá. Depois dessas imagens, uma coisa ficou clara: existem lugares ocultos na Terra que não pertencem a nós. Agora você decide a quem pertencem. Se você curtiu essas histórias misteriosas e quer mais conteúdos como esse, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você não perde nenhuma outra descoberta surpreendente que pode estar acontecendo bem acima da nossa cabeça.